A mais recente edição da revista Controle do TCE Ceará traz entre seus artigos uma importante análise sobre avaliação de políticas públicas do conselheiro Sebastião Elvésio, do TCE Mineiro. O trabalho, feito em parceria com a professora Renata Ramos de Castro, aborda o papel dos órgãos de controle na análise das políticas públicas. Acompanhe a entrevista da semana. Conselheiro Sebastião Elvésio, é uma honra recebê-lo no Acontece TV. No seu artigo da revista Controle foi discutida a importância da avaliação de políticas públicas, seja em educação, saúde ou infraestrutura. Qual o diferencial desta atividade em relação a outras atribuições dos tribunais de contas? Na verdade, quando os tribunais de contas do Brasil passam a avaliar as políticas públicas, eles estão indo ao encontro da sua principal missão institucional, que é melhorar a efetividade das políticas públicas ao alcance do cidadão. Essa mudança de patamar significa, na verdade, o futuro dos tribunais de contas, porque ao invés de olharmos apenas a questão da conformidade, o que fazemos muito bem nas nossas auditorias de conformidade, nós acrescemos as auditorias operacionais que verificam o desempenho e damos um passo à frente. Nós vamos verificar qual é o efeito da política pública na vida das pessoas. E esta é, na verdade, a grande missão institucional das Cortes de Contas: atuar de modo a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Esta preocupação, ela tem uma orientação internacional. O nosso órgão maior, que é a INTOSAI, editou um guia, a chamada Guideline 9020, que trata exatamente desse compromisso dos tribunais de contas com a avaliação de políticas públicas. Pode citar normas que as Cortes de Contas devem seguir ao avaliar políticas públicas? Essa já é uma experiência que no Brasil nós já estamos acumulando há algum tempo. Até 5 anos atrás, nós dedicamos muito a avaliar algum programa de política pública na metodologia das chamadas auditorias operacionais. E vários tribunais de contas, inclusive o do Ceará, o de Minas, enfim, os 33 tribunais de contas do Brasil, na verdade, acumularam uma expertise muito grande nas chamadas auditorias operacionais ou auditorias de desempenho. Essas auditorias, elas são também baseadas nas normas brasileiras de auditorias do setor público, especialmente a ANIBASP 100, que trata das auditorias de um modo geral, e a ANIBASP 300, que trata dessas auditorias de desempenho. Hoje, nós estamos dando um passo além, acrescendo ao lado do desempenho de avaliar o impacto da política pública no ambiente socioeconômico. Esse é o grande desafio. Essa é a grande novidade. E para isso, todos nós temos de fazer a utilização desse documento que agora foi traduzido para o português pelo Instituto Rui Barbosa, que é a ANIBASP 9020, que trata exatamente da avaliação da política pública. Resumindo, qual é a diferença entre auditoria operacional e avaliação de política pública? Lá eu olho o performance, o desempenho, e aqui eu meço o impacto socioeconômico na vida das pessoas. Os tribunais de contas brasileiros calculam um indicador sobre a gestão municipal, que é o IEGM, no estado de Minas Gerais. Como o IEGM tem sido aplicado? Olha, esse mês de agosto de 2020, ao contrário daqueles que têm algum tipo de suspeição com o mês de agosto, foi um mês extremamente feliz para as avaliações de políticas públicas aqui em Minas Gerais. É um marco, porque nós tivemos inicialmente, aqui no Tribunal de Contas, a edição do Núcleo de Avaliação de Políticas Públicas, que se tornou institucionalmente formado dentro da nossa estrutura de fiscalização. E, ao mesmo tempo, a Assembleia de Minas aprovou e o governador de Minas sancionou
a Lei das Diretrizes Orçamentárias. Esta lei em comento é exatamente a LDO. E, para nossa alegria, lá no seu artigo 27, ela estabelece um parâmetro com aqueles municípios que têm um melhor desempenho na efetividade da gestão municipal. O Tribunal de Contas do Ceará fez o levantamento do IEGM nos seus municípios. Nós fizemos aqui em Minas também. Na verdade, nós temos hoje cerca de 5.113 municípios brasileiros que já estão sendo auditados pelo IEGM. E o que a Lei das Diretrizes Orçamentárias de Minas prevê? Se o município tem um bom desempenho, se ele está na faixa A, na faixa B+, ou na faixa B, quando ele vai fazer a contrapartida de um convênio, ele tem que aportar apenas 0,5%. É, portanto, um prêmio para aqueles municípios que têm um bom desempenho na efetividade das suas políticas municipais. Em contrapartida, nós sabemos que aqueles municípios que não se beneficiam daquelas situações de diferenciação têm que dar uma contrapartida de até 10%. Portanto, é uma LDO que eu entendo que ela pode ser disseminada entre os outros estados e, quem sabe, o estado do Ceará, que sempre está na vanguarda das políticas públicas, também faça uma LDO, dando esse tratamento privilegiado para aqueles que fazem uma boa gestão municipal. Muito obrigada pela sua participação, conselheiro. No próximo bloco do Acontece TV, fique por dentro de outros destaques essa semana no TCE Ceará. Veja também, Revista Controle é considerada a mais relevante entre os periódicos brasileiros sobre lei de responsabilidade fiscal.